Hoje pela manhã nós tivemos o último sermão da série Sermão em 1 aos Coríntios. Então lemos continuamente e expomos as escrituras. Então os irmãos que não perderam nenhum sermão, leram o texto de 1 aos Coríntios todo e ouviram a exposição de 1 aos Coríntios completa. E se você vir e ouvir sempre o sermão, vai ouvir a exposição de João, do Evangelho de João também completa. Então nós estamos começando hoje a exposição do Evangelho de João. Vamos meditar. O título dessa mensagem, A Luz do Mundo, nos versos 1 a 5 de João. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, versículo 1, ou capítulo 1, versículos 1 a 5. A luz do mundo. O título que aparece aí na Bíblia é dos editores, A Encarnação do Verbo. Então o Evangelho de João começa com esses versos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Santo e soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que a palavra do Senhor continue falando aos nossos corações. Que os nossos corações abertos, ó Pai, recebam a palavra de Deus com clareza. Que o Senhor mesmo fale, Senhor, profundamente aos nossos corações, para compreendermos a Tua vontade revelada nessa passagem bíblica, para nossa edificação, consolação e também para nossa correção. Que o Senhor, ó Pai, segundo a Tua vontade, aprove realizar, Senhor, no poder do Espírito Santo em nossas vidas, pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Então começa uma série de sermões em João. Detalhes, irmãos, sobre a autoria, data, ocasião da escrita do livro e também os eventos históricos narrados aqui no texto do Evangelho, diferenças também e conexões deste Evangelho com os demais, características e temas serão apresentados de acordo com a necessidade, para não se estender muito o tempo de cada sermão. Então o Evangelho de João, ele é muito diferente em muitos aspectos dos outros evangelhos. Ele registra o que não contém nos outros e omite o que neles contém. Mas o autor do Evangelho de João é igualmente o Espírito Santo, como os evangelhos foram inspirados, Mateus, Marcos e Lucas. Por isso, o Evangelho de João complementa e não contesta os outros evangelhos. Então, este evangelho, em especial, como todo leitor pode perceber, ele faz declarações completas sobre a divindade e os ofícios de Cristo. Este evangelho faz declarações, então, completas sobre a obra do Espírito Santo e os privilégios dos crentes. Então, estes 5 versos diante de nós contêm uma declaração maravilhosa sobre a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João fala do Verbo, sem dúvida alguma, ele está falando de Jesus, e de forma tão profunda, que a limitação então da nossa natureza humana nos impede de compreender, mas pela graça do Espírito Santo não nos impede de valorizar a grandeza dessa declaração e abrir os nossos corações e mentes para receber tão grande revelação. O que significa que ele é a palavra
e que ele é a luz do mundo que ilumina a vida dos homens. Como você usa a luz? Então, como você usa a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Por exemplo, uma lâmpada ou lanterna, a qual pode ser usada para procurar um objeto perdido, você só procura o objeto perdido, onde está iluminado, ou você leva a luz, lança a luz para iluminar os lugares escondidos, escuros, e leva a luz então para o lugar onde é possível que tenha perdido o objeto. Então não é possível que a luz seja útil só aqui, mas que cada um de nós leve a luz e para iluminar certamente os cantos escuros do mundo, da nossa casa, e o caminho escuro da nossa vida, dissipando as trevas. Então, o que esses versos nos revelam? Quem é Jesus e o que ele faz? Quais são as consequências práticas desses versos? Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. A palavra de Deus nos revela que, primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Depois revela, nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai, e ainda assim é um com Ele. Terceiro, revela estou apanhando aqui. Revela, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E quarto, nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Quinto, nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz. Perdão, nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a vida e luz espiritual. Então aprendemos em primeiro lugar que nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. O versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João nos diz que no princípio era o verbo, isto é, a palavra. Ele não passou a existir quando os céus e a terra foram formados. Ele não começa a existir quando nasceu no mundo, nem quando foi formado no ventre da Virgem Maria. Ele já existia gloriosamente com o Pai, antes que o mundo existisse. Então disse Jesus, conforme João 17, 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele existia quando a matéria foi criada, e antes do tempo começar. Então ele era antes de todas as coisas. E disse Paulo também, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nós aprendemos, em segundo lugar, nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai, e ainda assim, um com Ele. Então vamos ler novamente o texto que nós partimos dos Evangelhos, João, no capítulo 1, versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Então João nos diz que o verbo estava com Deus. O Pai, o verbo, a palavra, apesar de duas pessoas distintas, estavam unidos numa união inefável e também inseparável. Toda fração da Trindade gera problemas.
problemas até na aplicação. Mas, então Deus, o Pai, era desde toda a eternidade e também a palavra que é Deus. O Filho é sua glória igual à do Pai, majestade coeterna também e a sua divindade. Ele estava no princípio com Deus, e este é um grande mistério. Feliz é aquele que pode recebê-lo como uma criança pequena, sem tentar explicá-lo. Então nós aprendemos também, em segundo lugar, que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João nos diz que a palavra era Deus, o Deus único, criador de todas as coisas, de forma que não há outro Deus. Deus é único, porque não podemos separá-los. Então o Deus Pai do Antigo Testamento não pode ser separado do Deus Filho do Novo Testamento. De vez em quando a gente escuta essa por aí, né? Não, o Deus do Antigo Testamento era muito severo, mal-humorado. Bom é Jesus Cristo, que é o Deus do Novo Testamento, como se eles fossem, né, diferentes, mas eles são iguais. Substância, virtude. Então, um só Deus. Então, as pessoas fazem isso porque são ignorantes do Evangelho. Jesus não é um anjo criado também, como alguns pretendem que seja, ou um ser divinizado ou divino, mas que inferior a Deus, investido com poder para redimir pecadores. Ele tem todo o poder para redimir os pecadores, porque ele é Deus. Então ele não é nada menos do que Deus perfeito, igual ao Pai, então, no tocante à divindade do Senhor. Deus da substância do Pai, eternamente gerado do Pai, porque ele é o Filho, eternamente gerado do Pai, incriado, eterno com o Pai, gerado na sua natureza humana, na encarnação, mas com o Pai, desde toda a eternidade. Então nós aprendemos, em quarto lugar, que nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Não tem gente que separa, não, Deus é Criador, né? Jesus não, mas ele estava com Deus, já coexistindo eternamente com o Pai, criando todas as coisas no princípio. Veja, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então João nos diz que por ele, todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele tem poder para trazer, então, luz e vida, e certamente por isso também tem poder para trazer luz e vida espiritual ao mundo em trevas. Então, assim como ele tem poder, então, de trazer vida onde não há, ele tem o poder de trazer luz onde só há trevas, desde o princípio, também como na criação também o faz, espiritualmente. Então, longe de ser uma criatura, ele é o ser criador do mundo, e trouxe então à existência todas as coisas no princípio, conforme Salmos 148, verso 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então nós aprendemos finalmente, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a vida e luz espiritual.
Então a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então João nos diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Significa que ele é a fonte eterna da vida, da qual a nossa vida é derivada, qualquer que seja a vida, mesmo a vida de Adão e Eva, até a vida espiritual também de Adão e Eva, tiveram antes de pecar. Era Cristo a fonte de toda vida e de toda luz. Qualquer que seja a libertação do pecado também e da morte espiritual de qualquer descendente de Adão no Antigo Testamento, ou que tenha sido desfrutada desde a queda, ele é a luz da consciência ou da compreensão que alguém tenha obtido. Tudo flui de Cristo. Então a grande maioria da humanidade se recusou a conhecê-lo, esqueceram a queda e a necessidade então de um Salvador. Mas a luz tem brilhado constantemente na escuridão, embora muitos não compreenderam a luz. Então se alguém, homem ou mulher, dentre os incontáveis milhões da humanidade, já tiveram uma vida e luz espirituais, recebeu dele. Então, eles devem tudo a Cristo. Então, nós podemos recapitular todas essas coisas que temos meditado nessa noite. Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai e ainda assim um com Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a vida e luz espiritual. Então nós recebemos um resumo então das principais lições então que esses versos maravilhosos contêm. Coisas então que estão acima da nossa razão compreender, coisas que nós podemos explicar se nos contentarmos com humildade, então em acreditar no mistério revelado. Mas não podemos esquecer das consequências simples e práticas então que flui desta revelação. Primeiro, da perfeição e santidade de Deus. Então nós devemos nos conscientizar da grandeza da nossa pecaminosidade. Como foi total e profunda a queda humana, que Deus teve então que ser o redentor da humanidade, a fim de fornecer a redenção eterna para os pecadores. Então, irmãos, J.C. Ryle, ele comentando esses versos, ele afirma: se ninguém menos que o Deus eterno, o Criador e preservador de as coisas, pudesse tirar o pecado do mundo, o pecado deve ser algo muito mais abominável aos olhos de Deus do que a maioria dos homens supõe. A medida certa da pecaminosidade do pecado é a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, irmãos, o fundamento da nossa esperança é que o Salvador, em quem nós confiamos, é nada menos do que o próprio Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que encarnado Ele, o Filho, é capaz de salvar todos os que vêm a Deus. Ele é capaz de salvar a quem Ele quiser, mas ordinariamente Ele salva aqueles que vêm, que Ele chama eficazmente para a salvação, aqueles que o Espírito Santo também, operando neles, concede que eles venham a Deus por meio do Filho. Então eles vêm ao Pai por Ele, aquele que estava com Deus, e era Deus e é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Somente Ele é
aquele que foi crucificado, que esteve morto, mas ressurgiu dos mortos, que vive e reina eternamente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Pedro afirma em 1 Pedro 2,6, ele diz assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Glória a Deus que a nossa salvação está confiada àquele que é todo-poderoso. Nós somos então grandes pecadores, mas Cristo é um grande Salvador. Arrependei-vos e crede no Evangelho e venha a Ele hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nos chama, ó Deus, é aquele que também nos tem dado o dom da fé. E também, Senhor Deus, tem operado em nós o Teu Espírito, nos guiado por meio do Seu Filho Jesus Cristo, a reconciliação consigo mesmo. Obrigado, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, falando a Tua palavra aos nossos corações, como tens feito, Senhor, desde manhã. Que a palavra do Senhor continue falando e despertando o Teu povo para buscar mais e mais conhecer as verdades reveladas, para que, conhecendo o verdadeiro, sejam capazes, ó Deus, de identificar o que é falso. Quanto mais eles conhecerem a verdade, mais serão capazes de identificar a mentira. Abençoa-os, ó Deus, em seu amor tão grande, que nos levou aos pés da cruz, e o seu vero amor que nos deu seu Filho Jesus Cristo a morrer por nossos pecados na cruz. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém.